Senhoras e senhores, bom dia. Obrigado por aguardarem e sejam bem-vindos à teleconferência para analistas e investidores da MRV sobre os resultados do segundo trimestre de 2020. Estão presentes os senhores presidentes Rafael Menin e Eduardo Fischer e o senhor diretor executivo de Finanças e RI, Ricardo Paixão. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Agora gostaria de passar a palavra para o presidente, Sr. Rafael Menin. Por favor, Sr. Rafael, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez a todos os ouvintes. Vamos começar falando aqui da nossa venda no segundo trimestre. A gente está muito satisfeito com o desempenho da companhia. A gente teve um segundo trimestre muito acima do que a gente imaginava no começo da pandemia, né, com a venda líquida de 1,8 bilhões de reais. Foi um número recorde, mesmo num cenário extremamente complicado, né, com a maior parte das lojas fechadas. Então, esse é um indicador que merece muita atenção por parte de todos. A nossa plataforma digital ela foi escalada rapidamente, fruto do investimento que a gente vem fazendo já há muitos anos. A MRV, a gente colocou inclusive no release, só neste ano de 2020, nós vamos alocar por volta de 100 milhões de reais nessa agenda digital. Esse é o modelo que a gente acredita fortemente e nos próximos trimestres nós vamos entregar soluções bastante inovadoras para os nossos clientes. Tá? Segundo ponto de destaque, geração de caixa, a MRV gerou 215 milhões de reais, voltou aos nossos padrões históricos. Conforme eu já informado anteriormente, o sistema de repasse ele sofreu várias interrupções desde o começo do ano passado e no segundo tri o repasse voltou ao que sempre era, com bastante velocidade. E aí vale um ponto de destaque, a Caixa fez várias alterações importantes que trouxeram mais celeridade e também foi um sistema mais adaptado a esse momento de restrição de movimentação. Tá? E essa geração, a expectativa nossa é de uma continuidade desse modelo, né, desse volume de geração de caixa a partir de agora, dado que a gente não está enxergando aí também no terceiro tri nenhuma restrição para repassar. Terceiro ponto super importante, a gente chamou no release, plataforma multifund. A MRV tem que ser percebida hoje como uma empresa, a única empresa que de fato tem uma atuação nacional, né? A gente atua em quase 170 cidades, em todas as regiões brasileiras, né? Com land bank de 50 bilhões de reais, uma empresa que já atua em níveis muito grandes há muito tempo, né? A gente faz aí por volta de 40 mil unidades já há vários anos, e o que está acontecendo de novo é o incremento da nossa atuação fora do Minha Casa Minha Vida. Ela tem ganhado relevância. E nesse tri, se a gente anualizar o volume vendido, isso já dá quase 1 bilhão de reais. Já é uma cifra considerável, uma cifra grande, né? Já é uma empresa grande fora do Minha Casa Minha Vida. A gente continua apostando fortemente no segmento econômico, né? A demografia é super favorável, o funding é super favorável, mas este segmento fora do Minha Casa Minha Vida, a gente chama de low mid, né? Que é o cliente com a renda logo acima do Minha Casa Minha Vida, a gente também vê um cenário amplamente favorável, né? Basta destacar aí, acho que os juros é o ponto principal, né, para affordability, esses juros que já foi aí perto de 12% ao ano, depois ele caiu para 9% ao ano, agora está por volta de 7,5% ao ano. E olhando as curvas as curvas mais longas no Brasil, a gente acha que esses juros vai cair abaixo de 7, talvez fique em 6,5 na ITR. Hoje a TR está 0. Então a affordability nesse segmento ela vai melhorar ainda mais. Tá? Então é algo que a gente aposta. Vale ressaltar também a Lugo. A Lugo é uma empresa que a gente está escalando rapidamente, crescimento exponencial, dobrando ela todo ano. Hoje nós temos 8 empreendimentos em obra ou começando a obra nos próximos meses. Então, o que a gente espera em breve vender
um volume talvez 2 vezes maior do que a gente vendeu na primeira tranche para o fundo imobiliário. Então, será uma divisão de negócios que vai continuar ganhando tração, escalando rapidamente ano após ano. Vale destacar também a HS. A HS é uma outra empresa que a gente acredita fortemente. O mercado americano é um mercado gigantesco, muito maduro. A HS tem uma atuação também diferenciada em mercados super importantes, essa atuação verticalizada. Hoje nós já temos atualmente 6 empreendimentos ou estabilizados ou em fase final de estabilização. Inclusive, a gente colocou que eles já estão à venda, então em breve a gente pode ter uma surpresa positiva vindo da HS. Então, isso é super importante. Temos que entender MRV como a única solução multifund com atuação não só brasileira, mas também no mercado americano. Então, a gente tem uma dispersão não só geográfica, mas também de produto. E vale destacar também a Urba, uma empresa que a gente acredita fortemente, uma empresa que passou por alterações importantes nos últimos anos, que hoje está super madura, e tem um land bank crescente já muito importante, e a gente tem entregado e projetado loteamentos com preço bastante acessível e com uma qualidade de vida, uma qualidade do loteamento única no mercado brasileiro. Então, essa é uma empresa que vale a pena ficar de olho, uma empresa que vai escalar também fortemente e terá um papel fundamental no crescimento projetado da MRV. Tá? Vale a pena destacar também o nosso papel. A MRV sempre teve esse papel social. A gente vem investindo cada vez mais nessa agenda. É uma agenda fundamental, principalmente num país com tantas mazelas quanto o Brasil. A MRV é uma empresa líder setorial. Ela sabe da sua importância, inclusive, para estimular outros atores do nosso segmento, outras empresas do nosso segmento, a seguirem uma agenda parecida. Então, o grupo MRV, Banco Inter, Log e a família, nós doamos quase 20 milhões de reais desde o começo da pandemia. Isso é algo que a gente acha que é fundamental e será cada vez mais importante essa atuação das empresas em prol do bem da sociedade ou da comunidade na qual nós estamos inseridos. Bom, vou passar agora a palavra para o Ricardo Paixão. Ele vai falar um pouco aí sobre os principais números da companhia nesse trimestre. Obrigado. Bom, obrigado, Rafael. Um bom dia a todos. Passando um pouco mais agora pelos números e detalhes financeiros, eu quero ressaltar que a produção em linha com um T de 20 e o recorde de vendas do trimestre, vocês viram aí 38% maior que o mesmo período do ano passado, resultou em uma receita líquida também recorde de 1,6 bi. Com forte ritmo de vendas, planejamos uma produção ainda mais forte no segundo semestre e, consequentemente, um receitamento bem maior. A margem bruta foi dentro do esperado para o período, com ligeira melhora frente a um T de 20, ficando em 28,4% no segundo trimestre. Bom, passando agora para a linha de baixo, olhando aqui como foi o comportamento das despesas, a gente teve uma diluição do G&A sobre rol de 6,2% no 1T de 20 para 5,6% no 2T de 20. Já as despesas comerciais sobre vendas líquidas ficaram em linha com o T de 20 e 2 pontos percentuais melhor que um ano atrás. O resultado financeiro ficou 15 milhões de reais menor na comparação trimestral, impactado pelo maior saldo devedor após as captações feitas no segundo trimestre para reforço de caixa em função do Covid e também pela queda expressiva na receita vinda da correção das parcelas de clientes, fruto de um IPCA bem mais baixo no período. O lucro líquido final foi de 124 milhões, que seria 131 não fosse pelo impacto das doações que o Rafael acabou de comentar. Bom, falando agora, passando um pouquinho para o balanço, tá? A gente fechou o trimestre com forte posição de caixa, 800 milhões de reais maior do que num T de 20, com 2,5 bi. Além das captações, a geração de caixa de 214 milhões de reais contribuiu para o alcance dessa métrica. Nossa alavancagem fechou o período abaixo de 20% no indicador de dívida líquida sobre PL, melhorando também os nossos covenants. Bom, o mês de julho. Julho foi um mês bastante forte, tanto em vendas como em repasses, suportando a nossa previsão de geração de caixa no 3T de 20 e também no segundo semestre do ano. Para fechar, dando um pouco mais de número ao que o Rafael disse, sobre LUG e HS. A primeira possui em construção
R$ 320 milhões de VGV, e a segunda, 1,4 bi de reais, entre ativos já estabilizados e também estabilização. Bom, finalizamos aqui então a abertura, e aí podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1. Nossa primeira pergunta vem de Pedro Reginal, Bradesco BBI. Pessoal, bom dia. Obrigado aí pela apresentação. Do meu lado são duas perguntas. A primeira delas em relação ao processo de aprovação aí dos novos projetos. Então, acho que como vocês comentaram aí no processo de migração das prefeituras e dos órgãos públicos para o home office, acho que teve uma certa perda de eficiência aí no processo de aprovação. E assim, o que eu queria entender melhor é como que está esse cenário hoje em dia. Então, se já se normalizou, se os projetos ainda estão demorando mais do que o normal, né, entre aspas, para serem aprovados. E a segunda pergunta, assim, em relação a vendas, eu imagino que vocês estejam gradualmente reduzindo os descontos que vocês comentaram aí no resultado do primeiro trimestre. E assim, o que eu queria entender um pouco melhor assim, até quando vocês pretendem manter essa estratégia, considerando aí que a gente tem uma perspectiva positiva para vendas. Olá, Pedro. Bom dia. É o Fischer aqui. Vamos começar da primeira. Em relação à aprovação de projetos, de fato, a gente sentiu uma dificuldade maior no segundo trimestre, né? As prefeituras, cartórios, a gente até falou sobre isso antes, estavam de forma geral paradas ou trabalhando de forma muito lenta por conta da pandemia. O que a gente percebe já no terceiro trimestre é um cenário bem melhor. Algumas cidades funcionando de forma normal, outras ainda não, mas o cenário é bem mais positivo do que foi no segundo trimestre, o que já nos encoraja a olhar para o segundo trimestre com um patamar de lançamentos bem mais forte do que foi no primeiro e no segundo trimestre. Tradicionalmente, a gente já lança mais no segundo semestre e não vai ser diferente esse ano. Então, eu imagino que, com o passar das semanas, aí essa normalização vai acontecer. Não está normal hoje ainda, mas está bem melhor do que o segundo trimestre. Então, eu acredito que a gente já vai ter um terceiro trimestre com vendas bem mais altas, com lançamentos bem mais altos, e o quarto trimestre também bem mais forte, como é tradicionalmente aqui dentro do MRV. Em relação à venda, de fato, a gente foi mais agressivo comercialmente aí, no segundo trimestre, especialmente por conta da pandemia. Né, o Rafael bem falou aqui, nós conseguimos atingir um patamar de velocidade de vendas muito alto, né, a empresa está rodando numa rotação mais alta. O que a gente já enxerga agora no terceiro TRI é uma redução gradual dos descontos que a gente vinha dando, tá? Não estamos no patamar anterior à pandemia, tá? Nossa estratégia é manter uma velocidade de vendas alta. Então, a gente diminuiu um pouco os descontos, trabalhamos bastante aí também na linha de concessão de crédito e prosoluto, reduzindo a carteira concedida. Então, a gente está fazendo esses dois esforços aí para a retomada gradual de preço e encurtamento gradual da carteira, tá? E aí, a nossa estratégia é essa, permanecer com uma velocidade de vendas alta. O terceiro trimestre começa já num patamar similar ao que a gente viu no segundo trimestre, então a gente está bem confiante de que com isso a gente vai conseguir manter um patamar de vendas muito mais alto e levar a MRV para uma captura de market share maior. Tá? O que a gente viu nesses últimos meses é que em determinadas cidades nosso market share cresceu e a gente quer manter esse patamar, né, a venda sustentando esse patamar de market share maior. Tá? Obrigado. Está bem claro. Obrigado. Bom dia. O senhor Elvis Credendio gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, Rafael, Fischer, Ricardo. Tenho duas perguntas aqui do meu lado. Primeiro sobre produção, né? Porque vocês comentaram que devido ao Covid optaram aí por postergar os inícios de obras no terceiro trimestre. E nesse sentido, eu queria entender um pouco mais
se existe algum impacto na margem bruta, dado que vocês ficaram com alguns projetos parados em virtude aí do coronavírus, e como isso, né, se tiver de fato um impacto nessas margens brutas de alguns projetos, como isso deveria conversar com a sua margem bruta consolidada, né? Se acham que deveria ceder um pouco mais desse patamar de 28 no curto prazo ou não, se manter estável. E a minha segunda pergunta é com relação às provisões, né? Olhando para a carteira de recebíveis, as adições continuaram fortes, e se puderem entrar um pouco mais em detalhes aí dos motivos dessa má constituição, seria bom aqui do nosso lado. Obrigado. Elvis. Bom dia, o Ricardo falando. Começando aqui então pela produção, né? A gente realmente teve aí as obras paradas, a gente chegou a ter quase 20% de obras paralisadas ao longo do período, né? No pico. Depois esse volume veio se reduzindo ao longo do tempo, tá? O impacto que a gente deve ter na margem bruta é o que vocês já estão enxergando, tá? A gente não tem nenhuma outra correção ou aumento de custos olhando para frente em função disso. O que tinha que fazer de correção já foi feito. Então, olhando aqui no curto prazo, a gente deve continuar vendo uma margem bruta aí na casa de 28, 28,5, que é o que a gente está apresentando, tá? E aí aquela recuperação de margem bruta que a gente estava esperando para esse ano, em função da pandemia, esses descontos que a gente tem dado, ela ficou aí postergada para o ano que vem, tá? Bom, em relação às provisões, o que a gente vem enxergando? A inadimplência que a gente observou, tá? Aí principalmente nos meses de maio e junho, e vou antecipar aqui julho também, já foi muito parecida com o comportamento pré-Covid, tá? Então, aquela correção que a gente teve que fazer no provisionamento, né, no trimestre passado, a gente fez uma correção do critério. A gente não precisou de fazer nova correção no critério, o critério está seguindo exatamente o mesmo. Então, o patamar de PDD que a gente observou agora foi, na verdade, um crescimento vegetativo sem nenhuma alteração de critério em relação ao que a gente já vinha observando. Tá bom? Obrigado, um abraço. Muito claro, obrigado, Ricardo. Nossa próxima pergunta vem de Jorel Guilotti, Morgan Stanley. Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, eu queria manter na linha das perguntas de margem bruta. Eu queria melhor entender que vocês enxergam para a margem bruta mais ao frente, dizer, mais ao meio termo, porque vocês falam que primeiro querem diminuir um pouco da estratégia de descontos para vender apartamentos e querem entrar mais no SBPE. Claramente, agora você está em um patamar baixo da margem bruta, 28%, mas o que vocês enxergam desde o final do ano próximo em termos dessa margem bruta e como pode crescer? E minha segunda pergunta é sobre seu estoque. Vocês venderam bastante nesse trimestre, aproximadamente, eu acho que como 800 milhões, uma coisa assim. E eu queria entender se vocês estão confortáveis com os níveis do estoque de inventário agora, ou se vocês enxergam que isso pode, as vendas ainda podem seguir crescendo pela demanda que vocês estão vendo. Obrigado. Bom dia, Jorel. Rafael Menin falando. Sobre a margem bruta, mais ou menos o que o Ricardo falou agora há pouco, a margem bruta neste ano, ela vai andar de lado, ou seja, no terceiro e quarto tri, a gente não deve ter alteração significativa da margem bruta, vai ficar aí perto de 28,5%. E o que a gente espera, e vamos trabalhar fortemente, é que no ano que vem, mais aí para o fim do ano que vem, que haja uma recuperação por volta de 300 bips na margem bruta. Tá? Então, esse é o nosso goal. Vamos chegar lá, obviamente não dá para afirmar, estamos falando aqui de futuro, mas esse é o nosso objetivo de recuperar, chegar próximo da nossa margem histórica, né? A margem que foi nos últimos 3 anos, a gente acha que é possível. E o incremento do SBPE, a linha SBPE tem uma margem bruta marginalmente melhor do que o Minha Casa Minha Vida, poderá ser uma alavanca para nos ajudar a essa recuperação de margem. Agora, não é para esperar no primeiro tri de 2021 a margem bruta subir de forma abrupta, né? Isso é um crescimento
A gente vai até o fim do ano um pouco mais agressivo com o comercial. A gente acha que no ano que vem a economia já vai estar mais saudável, uma eventual recuperação, redução do desemprego, crescimento da economia. A gente acha que será possível repassar um pouco mais de preço, tá? Então, esse é o nosso target para o fim do ano que vem. E sobre o estoque, a gente continua aí com um volume de vendas muito saudável. Julho foi um belíssimo mês de venda, o melhor mês do ano, tá? Agosto começou muito bem e essa será a nossa política para 2020, continuar um pouco mais agressivo, mas eu diria que esse não é o único fator para justificar esse forte aumento na margem. Neste momento, né, a nossa plataforma digital ela tem feito uma diferença muito importante. A reputação da marca e o Flight to Quality também, né, os clientes têm procurado empresas com reputação, com capacidade de entrega, produtos com alta qualidade, produtos modernos. Isso tem feito bastante diferença também. A gente está vendo pelo nível de procura, ele tem aumentado fortemente nos últimos meses e, posto isso, a gente espera aí um volume de vendas forte nos próximos meses e, um ponto importante, a recuperação dos lançamentos. As prefeituras e cartórios estão começando a operar melhor, né? Não como era pré-Covid, mas melhor do que nos primeiros 2-3 meses após o Covid, né? No mês de março, abril e maio foram meses muito críticos nos órgãos públicos. De um mês para cá começou a melhorar e a tendência é continuar melhorando, de voltar a ter um atendimento melhor nos órgãos públicos, tá? A gente acha que o lançamento ele ficará no segundo semestre, talvez ainda fique um pouco abaixo do volume vendido. Ok? Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Daniel Gasparetti, Credit Suisse. Bom dia a todos, obrigado pelo call. São duas perguntas também. A primeira era para entender um pouco mais com vocês a questão do cenário competitivo. Quer dizer, vocês mencionaram a respeito de ganho de market share, mas queria entender um pouco com vocês como é que vocês estão vendo esses novos entrantes, ou melhor, o entrante já existente, mas querendo crescer dentro do segmento, seja através de IPO, seja através de outras iniciativas. E a segunda pergunta era entender também com vocês um pouco de outras iniciativas para melhorar o ROE. Vocês têm comentado muito forte a respeito da questão da margem bruta, e eu concordo em relação à recuperação dela, mas eu queria entender um pouco com vocês se vocês enxergam que exista talvez uma oportunidade de melhorar a giro do ativo, talvez acelerando o ciclo de produção, ou alguma questão na parte de recebíveis, ou talvez na parte de alavancagem. Quer dizer, quais são as outras alavancas que a companhia enxerga para melhorar o ROE desses níveis? É isso, muito obrigado. O Gasparetti é o Fischer. Vamos lá. Bom dia primeiro, né? Cenário competitivo, foi o que eu falei mais cedo aqui. O que a gente está enxergando nesses últimos meses, né? A gente via no passado a competição crescendo, especialmente nas maiores praças, nas capitais, né? Mas também um cenário mais competitivo vindo de pequenos players, né? Estava acontecendo especialmente nas cidades médias e menores. De 3 meses para cá, né, o cenário começou a mudar. Os grandes players continuam, mas os pequenos estão perdendo representatividade, tá? Por isso que eu citei que a gente está conseguindo ganhar market share. Primeiro, pela ausência dessa competição que diminuiu, ela vem diminuindo. Segundo, por conta da nossa política, né, mais agressiva, a gente de fato conseguiu ganhar market share na maior parte das cidades onde a gente está. E o desafio agora é fazer com que esse market share se consolide num patamar mais alto, que pode levar a companhia para um outro degrau de crescimento, outro patamar de crescimento em relação ao que a gente vinha fazendo. Então, isso na nossa cabeça é uma estratégia que a gente está atacando agora, né? Então, os novos entrantes que a gente está vendo aí, basicamente você tem visto, especialmente nas empresas que estão vindo para a IPO, é uma concentração muito grande no mercado, especialmente em São Paulo e Rio de Janeiro, né? Que, na verdade, nos afeta pouco, né? Especialmente porque esses novos entrantes são muito focados em média e alta renda, né? Pouca gente focada no nosso core business, né? E muita concentração geográfica, especialmente em São Paulo. Então, a gente não enxerga isso como um fator que possa desequilibrar
essa balança, não. Pelo contrário, o que a gente está enxergando nos últimos 3 meses é uma oportunidade, uma janela se apresentando para a gente gente consiga crescer, consiga capturar market share, e vai muito em linha com essa estratégia de precificação que a gente tem feito aqui, ok? Em relação à sua outra pergunta, sim, o ROI está na nossa cabeça aqui o tempo inteiro. A gente vê agora também, além da questão da margem bruta, como você citou, nós temos algumas outras oportunidades que a gente está perseguindo, né? Uma delas foi o que você citou, a gente, com uma velocidade de vendas nesse nível, né, que a gente está conseguindo, e o nosso desafio é mantê-la, né? Isso abre uma oportunidade para que a gente consiga também acelerar o ciclo do negócio todo, e principalmente começando obras mais cedo, fazendo esses empreendimentos num ciclo mais curto, e ainda assim gerar caixa, né? Então, isso talvez seja a principal alavanca que a gente enxerga agora. A gente está trabalhando alguma coisa em relação a recebidos, ainda não é nada definitivo e maduro, mas a gente está trabalhando isso, que também pode gerar um ganho aí, tá? Então, de fato, isso está no radar, e diferente do nosso call há 3 meses atrás, o que a gente enxerga hoje é mais uma oportunidade. A MRV tradicionalmente consegue sair das crises melhor do que entrou. Essa crise ainda não acabou, mas a gente consegue enxergar uma série de oportunidades para que isso aconteça novamente, seja no ROI, seja no aumento do nosso market share, no aumento da companhia, que vai muito em linha com a estratégia que a gente traçou ao longo dos últimos anos, de criar uma empresa multifunding, uma empresa onde um cliente, mesmo que ganhe de R$ 1.800 a R$ 10.000 por mês, ele entra na MRV e não sai. Então, nós vamos ter produto para essa pessoa, para essa família, qualquer que seja a renda que ela tenha. Então, essa estratégia que começou há alguns anos atrás, nessa crise, ela está se materializando. Então, sim, nós somos bastante otimistas aqui com o que pode acontecer nos próximos anos, né? Está começando a se materializar. Ok? Tá ótimo. Muito obrigado, Fischer. Bom dia a todos. O senhor Marcelo Mota gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia. Pergunta sobre as iniciativas digitais. Enfim, a empresa comentou no começo da apresentação sobre os 100 milhões que devem ser investidos este ano, né? 50 milhões já foram investidos. Então, eu queria saber se vocês pudessem abrir um pouco, enfim, comentar um pouco quais são os principais investimentos, quais são os ganhos que a gente pode esperar para longo prazo aí, pós-pandemia, como isso poderia impactar aí até sua margem EBITDA, enfim, diluição de custo. Então, expandir um pouco sobre esse tópico. Obrigado. Bom dia, Marcelo. Rafael Menin falando. O investimento digital, claro que ele tem uma relação também com eficiência, parte dele está sendo direcionado para isso, né? Automatização de processos, então tem muita coisa bacana acontecendo. Mas uma boa parte dele, Marcelo, ele é direcionado para novas oportunidades de negócio, né? O que a gente está criando aqui dentro, como o Eduardo disse, é um ecossistema de moradia. O cliente ele vai continuar transacionando dentro da nossa plataforma por muitos anos. É um modelo completamente diferente do real estate tradicional, que o cliente compra o produto, recebeu as chaves e a relação, a partir desse momento, ela deixa de existir. O que a gente está criando aqui dentro, que, na nossa opinião, é algo único na indústria. A gente pesquisou soluções no mundo inteiro e não vimos nada parecido com o que está sendo constituído aqui dentro. De fato, será um ecossistema, o cliente ele continuará transacionando, se relacionando com a companhia por anos a fio e, eventualmente, mudar de imóvel dentro da nossa plataforma ou vender seu apartamento dentro da nossa plataforma. Então, são múltiplas soluções de negócios que serão criados com esses investimentos digitais. Acho que não dá para a gente falar muito aqui, ser uma estratégia importante para a companhia, então o nível de abertura ele é um pouco menor, mas eu posso te dizer que hoje a gente tem em gestação aqui dentro da companhia produtos extremamente inovadores. Só para te dar um número, são quase 400 pessoas trabalhando na nossa agenda digital, são quase 40 squads, então tem muita solução super bacana, que essas soluções serão lançadas ao longo dos próximos trimestres, e é uma agenda que a gente sabe que tem começo, tem meio, mas não tem fim, né? Uma agenda que não para, e é um investimento que, obviamente, ele tem um custo, né, no DRE, no fluxo de caixa, mas a gente não tem nenhuma dúvida que esse investimento se pagará fortemente no futuro, tá?
A gente está preparando a empresa para um novo modelo de atuação, um novo tamanho de atuação, uma complexidade e eu diria que descomoditização da solução de moradia no Brasil. Tá? Então passa por aí, mas não posso entrar em muito detalhe aqui, porque esse é um investimento estratégico e que tornará a MRV uma empresa bem diferente do que é visto hoje no mercado. Perfeito. E só como um follow-up, você acha que são iniciativas que a gente, enfim, vai ver os anúncios, ou enfim, esses grandes lançamentos ao longo do ano, uma iniciativa que você fala, não, em 2021 vai ter um produto completamente diferente, ou é uma coisa mais gradual, só para entender se tem alguma coisa talvez para ser anunciada aí no curto, médio prazo, ou se são várias iniciativas distribuídas ao longo do tempo? Marcelo, são várias iniciativas, claro que algumas mais disruptivas, outras mais evolutivas, tá? E ao longo dos próximos trimestres, e eu diria que a concentração maior no ano que vem, mas tem muita coisa interessante que a companhia vai colocar para os seus clientes e potenciais clientes, né, nos próximos trimestres. Perfeito. Obrigado, Rafael. Nossa próxima pergunta vem de Igor Altero, Santander. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call. Primeira pergunta com relação a dividendos, né? A companhia se mostrou bem resiliente em termos de vendas, apesar da pandemia. Então, eu queria entender como é que está a cabeça em relação à distribuição, né, diante desse cenário. Essa é a primeira pergunta. Aí a segunda eu faço em seguida. Obrigado. Igor, Ricardo, então vamos lá. Primeira pergunta, em relação aos dividendos, né? A gente começou o ano com uma cabeça de pagar 50% de dividendos, né? E aí começou a questão da crise, começou a questão da pandemia. A gente recolheu um pouco e estava pensando em 25%, né, do lucro do ano passado. Agora, eventualmente, como a gente está conseguindo ver aí, né, uma demanda bastante resiliente, repasses funcionando bem e um fluxo de caixa também bastante forte, não me surpreenderia de, no final do ano, a gente estar conversando aí de pagar mais do que o dividendo mínimo obrigatório. Tá legal, obrigado. E a segunda pergunta aí no follow-up na questão de competição, tem os players menores, né, os formiguinhas ali que representam grande parte do programa. Então, eu queria entender, e teve um ganho claro ali de market share, né? Então, eu queria entender como é que vocês estão vendo o posicionamento desses competidores agora, né? Sendo que eles não estão capitalizados para passar por esse momento mais conturbado, né? Se vocês enxergam continuidade aí de ganho de market share desse tipo de player também, por esse lado, e por outro lado também a questão de restrição da Caixa Econômica Federal, né? De querer selecionar os players menores, né? Então, se pudesse falar um pouco. Bom, então, começando pela segunda aí, a gente sim, né, percebe, a Caixa tem uma preocupação em ter cada vez mais players formais, né, atuando dentro do segmento, principalmente porque eles geram muito menos dor de cabeça para a Caixa no futuro, né? Sabe como é que o empreendimento foi feito, como é que o empreendimento foi executado, eles acompanham as nossas construções, desde a parte da aprovação do projeto e também a execução, né, através de visitas mensais nas obras. Isso faz com que eles tenham uma segurança muito maior em relação ao valor do projeto, né, e, consequentemente, o LTV, reduzindo aí qualquer potencial perda por inadimplência que eles venham a ter lá na frente, caso o imóvel venha a ser retomado, tá? Então, acho que o posicionamento da Caixa é um pouco este. Em relação à concorrência que você estava comentando, bom, a gente tem concorrentes ali de vários níveis que a gente pode falar de forma geral, né? A MRV tem subido seus volumes, né, e a concessão de crédito ali através da FGTS tem caído, tá? Então, a gente tem observado realmente esse ganho de market share, é a forma como a gente mede. Agora, em visitas, né, indo nas ruas e fazendo pesquisa de mercado, a gente vem observando também que os players menores, nem colocaria somente o termo que você usou, os formiguinhas, né, nem colocaria somente eles aí nesse conjunto de empresas, tá? Até uns um pouco acima deles também, que dependem de quê? Dependem de imobiliárias, dependem de lojas físicas para poder fazer a venda. A gente vem observando que eles têm enfrentado um pouco mais de estresse nesse momento, né? Eles não têm
o meio, eles não têm a ferramenta para poder propiciar e possibilitar essa venda. Do ponto de vista de caixa, também estão sofrendo mais, né, sem dúvida, é mais difícil acesso a mercados de capitais, endividamento, etc. Então, o que a gente pode observar é o seguinte: talvez no próximo ano, 1 ano e meio, a gente tenha sim uma concorrência menor, tá? Um ambiente em que a concorrência seja menor, mas é um negócio bom, né? É um negócio rentável e lucrativo, então certamente para frente a gente deve continuar tendo uma concorrência maior do que o que a gente está observando agora e espera aí ter também no curto prazo. Tá ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de André Mazzini, Citibank. Oi, bom dia, Rafa, Fischer, Kaká, obrigado pelo call. Primeira pergunta sobre a parceria que vocês fizeram com a Aliança, né, lá no Parque Shopping Maceió. Ali é um empreendimento SBPE, ou até Lugo, eventualmente. Enfim, se a gente pode ter mais parceria com players de shopping, se esse tipo de terreno, né, anexo a shopping, multiuso, é algo que pode aumentar a representatividade de SPE e Lugo no portfólio e diminuir a de FGTS, né, que eu acho que é algo que vocês estão dando muita atenção. E o segundo ponto é sobre as carências que a Caixa tem dado, 6 meses de carência, né, em que o proprietário não precisa pagar o empréstimo imobiliário. Vocês acham que isso pode, lá na frente, causar algum spike de inadimplência? Já teve algo precedente com relação a isso no Brasil no passado, alguma carência desse tipo? Então, porque a gente pode olhar e ver a experiência passada, se teve algum spike de inadimplência novamente, ou se não. E, por último, né, enfim, lá na crise de 2008 nos Estados Unidos, tinha algo parecido com isso, né, que era os teaser rates, e lá acabou dando muito errado. Claro que, enfim, não dá para fazer uma comparação 1 para 1. Lá tinha, enfim, o comprador ele podia pegar esse empréstimo com teaser rate em vários imóveis diferentes, e aqui não é o caso, aqui é só com um imóvel. Então, a pergunta é essa, se tem algo parecido já feito no Brasil no passado, e como é que foi a experiência de inadimplência, uma vez que os pagamentos vêm. Obrigado. Bom dia, André. Obrigado pela pergunta. Então, vamos falar primeiro dessas oportunidades que surgem no entorno dos shoppings, né? De fato, a gente está negociando, a gente fechou em Maceió, são 2 terrenos, tá? Lá nós vamos lançar 2 linhas SBPS. Nós vamos ter um SBPE um pouco mais compacto e um SBPE um pouco mais caro. Então, a gente está falando de produtos, de apartamentos entre 250 e 350 mil reais. É um ponto muito bom, quase que beira-mar, uma vista maravilhosa. Mas vamos oferecer um produto muito competitivo para o ponto, tá? A gente também fechou um produto da Lugo no entorno, praticamente dentro de um shopping, e estamos negociando, diria que uns 3 ou 4 terrenos com essa mesma característica. Tá? Então, te respondendo sim, o que a gente está vendo hoje, os shoppings estão mudando um pouco o modelo, o varejo está mudando muito, né? O estacionamento, que no passado ele era uma área fundamental, estratégica para os shoppings, hoje não é tão importante, então há uma sobra de espaço em alguns shoppings importantes. Então, pode ser que a gente incremente, sim, essa linha de atuação e principalmente com a Lugo, de fazer empreendimentos conectados com o shopping, né? Então, algo super bacana e que pode ser que ganhe tração, sim, nos próximos trimestres. Bom, em relação à carência da Caixa, que foi sua segunda pergunta, o que a gente está vendo é que poucos clientes têm usado, surpreendentemente, a carência não virou... na primeira, quando a gente leu a notícia também, a gente imaginou que todo mundo fosse usar a carência. Não é o que está acontecendo, tá? Quando o cliente compra imóvel, um percentual pequeno dos clientes tem usado a carência. Eu não tenho aqui o número de cabeça, mas o Kaká, ele te passa hoje ainda um WhatsApp falando qual é o percentual. Eu acho que o ponto importante, viu, André, essa crise sanitária, né, as pessoas ficaram muito mais tempo dentro de casa, e a casa passou a ter uma importância muito maior para as famílias, né? E o nosso cliente, muitos dos clientes, eles vivem em condições não tão confortáveis, tá? E
entenderam que faz sentido alocar, né, mais dinheiro, investir mais na qualidade de vida, e a imóvel é fundamental para que a família se estabeleça num local adequado, né, com segurança, com água e esgoto tratado, com lazer, bem localizado. Então a casa passou a ter uma importância muito maior, que já era grande, né, o Brasil tem uma tradição, né, o sonho do brasileiro, o sonho da casa própria, mas essa crise sanitária, eu acho que isso veio para ficar, fez com que a casa tivesse uma importância ainda maior. A gente sabe que a demografia brasileira ela favorece fortemente o crescimento desse mercado em todas as faixas de renda, e aí tendo financiamento com juros adequados, é esperado que o mercado imobiliário brasileiro cresça muito nos próximos anos. Mas tem desemprego, tem crescimento econômico, obviamente nós vamos ter um ano complicado, acho melhor do que a expectativa inicial, mas olhando para frente a gente está otimista, acho que tem uma agenda macroeconômica e também agora microeconômica interessante acontecendo, né? Vamos ter muito investimento privado no futuro, o governo acho que fará a partir do próximo ano um esforço fiscal para que a gente não tenha uma volta da inflação. Então eu estou muito otimista, acho que nós vamos ter a partir do ano que vem crescimento econômico, redução do desemprego, inflação comportada, juros comportados, e vamos ter uma explosão de investimento privado no Brasil, e dentro desse rol de investimento, habitação, não tem nenhuma dúvida que vai, talvez, dobrar de tamanho o investimento em habitação em todos os segmentos nos próximos anos. Então, esse é o nosso como a gente enxerga, né, o mercado, a gente acha que isso vai acontecer, e se acontecer, nós vamos ter um mercado realmente muito interessante por muitos anos, e aí quem fizer o trabalho bem feito, de posicionamento, de atuação geográfica, poderá surfar nesse mercado, nesse crescimento de mercado. Perfeito, Rafa. Muito claro. Obrigado. Bom dia. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Nossa próxima pergunta vem de Cristiane Frontis, Safra. Bom dia. Bom dia. O funding do governo para Minha Casa Minha Vida mostrou-se insuficiente já em setembro, outubro, nos anos anteriores, atrapalhando os repasses, dando alguma imprevisibilidade para o setor. As vendas no segmento vão muito bem, mas qual a perspectiva de faltar funding também em 2020 e quais as possíveis alternativas, soluções? Obrigada. Bom, Cristiano, tudo bem? É o Fischer. Vamos lá. O Rafael até bem falou aqui na pergunta anterior, né, sobre a importância da habitação e como esse mercado endereça problemas sociais muito grandes. Todos os governos, de forma geral, enxergam isso. Né? O Minha Casa Minha Vida já está no 4º presidente da República, né, e sem mudar. Né? E o que você enxerga hoje nas interações com o governo, com o próprio Fundo de Garantia, é que, primeiro, o funding precisa ser mantido para que o programa não seja comprometido, porque ele, de fato, endereça as grandes mazelas sociais da sociedade, especialmente nos grandes centros e nas cidades médias. Então, a gente vê hoje um alinhamento em proteger o funding principal que endereça essa questão no Brasil. O segundo ponto que é interessante comentar em relação a isso é, à medida que a gente tem um cenário macroeconômico que é mais equilibrado, que é esse esforço todo que está sendo feito pela nossa sociedade agora, né? Isso se reflete em uma taxa de juros baixa em longo prazo, você começa a tirar alguma pressão do fundo de garantia, porque a gente já enxerga isso aqui dentro da MRV. Vários clientes nossos que compram inicialmente para poder usar o fundo de garantia já conseguem migrar no momento do repasse para o fundo em poupança, por exemplo, porque ele é até mais competitivo nas faixas mais altas da Minha Casa Minha Vida, que não tem subsídio. Então, isso ajuda também a ir tirando a pressão sobre o funding e deixar ele mais direcionado para famílias de baixa renda. Então, essa é a forma que a gente enxerga isso. Obviamente, isso é sempre uma preocupação, mas o feedback que a gente tem tido de todas as partes relacionadas no governo, no próprio Fundo de Garantia,
é o entendimento comum de que esse funding precisa ser preservado para que ele continue fazendo a função para a qual ele foi criado, que é a dar apoio à habitação. Ok? Obrigada. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Para as considerações finais, gostaria de passar a palavra para o presidente, Sr. Eduardo Fischer. Por favor, Sr. Eduardo, pode prosseguir. Ok, obrigado. Bom, gente, eu acho que a gente cobriu tudo em relação às questões operacionais da MRV, especialmente o que está acontecendo nesse momento e como que a gente reagiu e reagiu bem à pandemia. Gostaria só de cobrir um ponto que a gente deixou para trás, que a gente deu até um bom disclosure aí no nosso release, que é em relação ao ESG. Né? Duas coisas estão acontecendo nessa pandemia. Uma migração digital muito mais rápida, porque as empresas estão sendo aceleradas digitalmente de uma forma impensável, mas também está acontecendo a mesma coisa com o tema ESG. Nós aqui dentro da companhia temos sentido essa cobrança muito mais intensa de investidores, de acionistas, né? Isso não vai mudar e é a chance que a gente tem que mostrar o que a gente vem construindo nesse tema ao longo dos últimos 20 ou 30 anos. Rafael citou na abertura aqui todo o nosso compromisso com a sociedade, que a gente foi lá, rapidamente reagimos, ajudamos em diferentes ações para poder dar suporte, né, em saúde, em alimentação, especialmente nas cidades onde a gente trabalha. Mas tem muito mais do que isso dentro da companhia. Né? Nós temos uma vice-presidência exclusiva para isso, já há 2, 3 anos. Nós fazemos parte do Índice de Sustentabilidade da Bolsa há 4 anos. Né? A gente tem um envolvimento muito grande. As ações nossas começaram há 4 anos atrás em relação a painéis fotovoltaicos, né? ao menor impacto no consumo de carbono. Nós compensamos as nossas emissões de carbono do escopo 1 e 2, que são os diretos da companhia. Né? Uma série de atitudes que a gente tomou ao longo dessas últimas décadas e que hoje, dentro dessa aceleração do tema, a gente tem a oportunidade de mostrar também que nós estamos na vanguarda disso. Então, isso para a gente é, primeiro, um motivo de orgulho, mas também um motivo de mais uma oportunidade de exercer a nossa responsabilidade nisso. Isso vai desde das demais empresas do grupo, como também da MRV como de forma geral. Nos nossos projetos de voluntariado, nos nossos projetos de doação. Então, tem muita coisa acontecendo, né, e a gente quis dar esse disclosure na abertura. Esse tema, ele ganhou muito eco aqui dentro. Isso não é diferente de outras companhias com quem a gente interage. Isso passa a ser um tema estratégico dentro das companhias daqui para frente. Eu não enxergo isso mudando. E a gente está muito bem posicionado em relação a esse tema e investiremos cada vez mais nele. Então, só para encerrar, acho que esse é o único tema que a gente não cobriu, que também a gente é referência no nosso setor e queremos ser referência no mercado de forma geral, né? E acho que a gente cobriu bastante bem esse momento que a gente está vivendo. Obrigado a todos, nos vemos aí na próxima. O Conference Call da MRV está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.